Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo e hoje nós vamos falar um pouco por que a língua latina, o estudo do latim, é fundamental para a nossa vida, né? Para a vida principalmente de quem vive no Ocidente, né? Para quem tem uma língua, para quem fala uma língua moderna ocidental. Por que é tão importante a gente conhecer latim, a gente estudar latim, né? Nós temos esse contato com essa língua antiga, né? E que está nos nossos estudos e na nossa memória até hoje, né? E está viva na nossa memória, no entanto, nós diríamos também uma língua que já teve o seu início, meio, né? E já não é mais uma língua usada entre nós, já não é mais uma língua conversada para comprar alguma coisa, para ou vender, ou conversar sobre qualquer coisa cotidiana, mas uma língua que tem uma utilização muito mais importante nos nossos estudos, tá? Então nós vamos falar hoje por que é fundamental esse estudo, o estudo da língua latina. Então, primeiro nós entendamos de um modo geral, primeiro para responder essa pergunta e para que a gente possa, talvez nós não respondamos perfeitamente aqui, mas de um modo geral nós precisamos entender por que é tão importante o estudo do latim, por que isso é fundamental, né? Entre as línguas que nós conhecemos, entre as línguas que o nosso repertório do conhecimento popular, né, que nós temos, nós temos a língua inglesa, nós temos o francês, nós temos a nossa língua, o português, né, nós conhecemos o espanhol. Nós temos um vago entendimento, normalmente, né, as pessoas têm um vago entendimento de qual é a origem dessas línguas, qual é a diferença entre elas, né? Mas então vamos pensar primeiro sobre a linguagem, certo? O que é a linguagem? O que nós estamos falando quando nós nos referimos a uma linguagem? O que faz de uma linguagem especial ou diferente das outras? Isso é uma pergunta fundamental para a gente entender essa importância do latim, certo? Primeiro porque o latim ele é uma língua e nós temos um estudo um estudo diferenciado para o latim, né? Então nós sabemos também vagamente o que é isso. Nós já não temos isso nos nossos colégios, já não temos mais um contato com pessoas que sabem latim, isso já tem sido cada vez mais raro. Então, afinal de contas, o que define uma língua com maior importância do que as outras, né? O que seria uma língua mais importante do que essas outras e o que é uma língua, né? Como nós podemos enxergar uma língua, primeiro de tudo. Uma linguagem, então, uma língua é como se fosse um sistema, né? Nós poderíamos pensar como sistema e como mecanismo. Um sistema de símbolos, primeiro de tudo, né? Algo que vai se referir à realidade, né? Um mecanismo também, porque entre os símbolos eles não são suficientes, colocar um símbolo atrás do outro não é o suficiente, eles também precisam às vezes de uma ordem, né? De uma mudança, de algo que caracterize outras coisas que acontecem nesses símbolos, que acontecem nesse sistema para o qual nós estamos nos referindo. Então, primeiro de tudo, nós temos essa realidade imensa do universo, né? O homem se data aí as civilizações melhores conhecidas, né? Se tratam aí de 4.000, 5.000 anos antes de Cristo, e a gente sabe que lá já se tinha algum sistema simbólico, não como língua, mas algum sistema simbólico para representar as coisas da realidade. Esse sistema simbólico ele vem ficando cada vez mais completo, né? Vem ficando cada vez mais complexo. Então nós temos primeiro aquelas gravuras,
Quem é que não se lembra de alguma gravura egípcia, por exemplo, né? De alguma parede com uma representação de um homem, né? Em que aparecem os braços, aparece no caso, uma exposição do corpo inteiro, às vezes os pés virados nas mesmas direções, né? Então, quem é que não conhece essa representação? Isso todos nós conhecemos, isso está nos filmes, está no imaginário popular. Por incrível que pareça, está bem forte ainda, né, no imaginário, até porque é um uso comum de desenhos, é um uso comum de quadrinhos. Então, essas representações simbólicas são muito antigas. Essas representações simbólicas da realidade. Por quê? Porque nós precisamos conservar a nossa memória de algum modo, né? Então nós precisamos conservar a nossa memória porque ela guarda coisas importantes, ela guarda coisas que nos fazem sobreviver, que nos fazem viver melhor, que nos fazem cumprir objetivos que nós quisermos, né? Nós queremos, por exemplo, sustentar muitas pessoas, nós queremos que muitas pessoas possam se alimentar durante muitos anos, nós temos que cultivar algum conhecimento sobre a agricultura. Não é possível que nós consigamos passar esse conhecimento adiante se nós não podemos registrar isso de algum modo, certo? Então a língua, ela já parte de uma história complexa, de uma formação complexa dessas gravuras, desses modos de representação, né? E no caso, a primeira representação falada, que é a que o homem tem. Então esses sinais que representam o passado, primeiro eles são sinais, eles são sons que nós emitimos, são fonemas, né? São palavras que nós falamos, são símbolos para serem ouvidos. Isso é muito importante aqui, né? Então nós temos nós não temos inicialmente na história da humanidade um sistema de representação já com os seus mecanismos, com os seus símbolos completos, escritos, né? Não existe isso, mas existe algo falado, né? Algo que o homem comunica dessa forma. E é claro que isso é muito importante. Nós temos a formação desses símbolos também. Esse conjunto de símbolos ele vai ganhando todo um corpo que pode ser um corpo menos complexo, pode ser um corpo que representa as coisas de uma forma especial ou não, ou pode ser mais pobre, pode ter menos verbos, pode ter mais verbos, pode estar ligado mais à religião, pode estar ligado mais ao cultivo de alguma técnica. Enfim, nós temos inúmeras possibilidades e a história nos conta essas possibilidades, né? O que se concretizou dessas possibilidades, das representações simbólicas, dessa formação das línguas também. E o latim está no meio de tudo isso. Tudo isso que eu estou falando é o que pode nos ajudar a compreender essa importância da língua latina, certo? Então, aqui é muito importante. A gente pode imaginar cada língua, cada uma delas, mesmo as modernas, como se fossem um lugar diferente, né? Como se fossem uma cidade ou um país em que tudo é diferente, né? Nós temos louças diferentes, nós temos um sistema por exemplo, de irrigação diferente naquele país, nós temos montanhas, um relevo completamente diferente, e cada língua é ligada a essa realidade, né? Então, é um sistema simbólico e ele tem as suas diferentes nuances, cores, tonalidades, enfim. Nós estamos entrando... Cada língua seria um mundo à parte, né? Uma forma de dizer, de representar as coisas do universo. A gente sabe que o universo é o mesmo para todos, mas nem todo lugar é igual para todos. Isso é importante também. Nós sabemos que civilizações nasceram no seio da Europa e civilizações nasceram na América, né? Antes, não paralelamente, mas nós sabemos que existem o surgimento de sociedades num lugar, sociedades em outros lugares. Essas sociedades, por exemplo, viram as mesmas coisas em algum momento e em outro momento não viram. Viram rios que eram semelhantes, mas não viram os mesmos rios. Viram estrelas, viram
um céu que tinha uma configuração semelhante, talvez, mas não era o mesmo céu e não tinham as mesmas referências. Passaram por temperaturas diferentes, mas não passaram pelas mesmas temperaturas e nem pela mesma umidade do ar, nem pela mesma... não tiveram essa mesma experiência no viver, né? Enquanto estavam nesses países, né? Nas suas civilizações, no seu ambiente, onde as civilizações diferentes nasceram. Mas cada língua é como se fosse uma coisa dessas, né? Cada língua guarda isso em si. E cada uma delas tem um modo de falar que carrega essa, né? Tem um modo de expressão, tem uma representação que carrega essa história desde o surgimento dela, desde os rudimentos dessa linguagem. Então, quando nós pensamos na língua latina, nós pensamos numa civilização. Nós podemos pensar sim numa civilização, nós podemos imaginar na nossa, né, nós podemos ter na nossa imaginação uma civilização por latim, uma civilização complexa, uma civilização já cheia de ferramentas diferentes, cheias de tecnologia, de experiências novas, né? De coisas fartas, né? De uma certa fartura. Não uma civilização, por exemplo, nós não poderíamos dizer que o latim parte de uma civilização, ou melhor, não que parte, mas que é a representação de uma civilização nômade. Não, o latim tem palavras, tem modos de dizer as coisas que são próprios de um certo comportamento. Então, é muito importante a gente ter já essa referência que o latim seria quase como, aprender latim seria quase como entrar no mundo. E que mundo seria esse? Seria o mundo romano. Seria esse contexto romano, que é feito também de uma história e de outras tantas nuances que só o mundo romano tem. Certo? Então, primeira coisa de tudo é entender esse tamanho, essa grandeza dessa língua que nos leva até esse lugar que também é um lugar no tempo e ao mesmo tempo não precisa estar no tempo, né? Não precisa ser algo que não precisa estar nas nossas memórias apenas como algo que acabou, mas como algo que se cumpre e que ainda permanece nas nossas memórias e que ainda nos ajuda a criar mais coisas, né? Que ainda nos ajuda a viver uma vida conforme o que se tinha, mas de um modo melhor e diferente, tá? Então, o latim é isso. O latim, ele pode ser visto entre as outras línguas como um mundo à parte também, né? Então, existe um mundo dessas línguas, digamos assim. Nós sabemos que o mundo de certas outras línguas é muito semelhante e são semelhantes ao latim. Isso é importante, né? Então, nós sabemos que muitas dessas línguas partiram do latim, certo? Então, quando nós falamos na língua portuguesa, nós falamos de uma língua que é, em parte, um resquício, né? Aquilo que vem das expressões latinas, aquilo que vem da literatura latina. Então, ela é um mundo parecido com o mundo latino, com certeza, com esse mundo da língua latina, mas o mundo da língua latina tem uma fartura tão grande que dele partem essas outras possibilidades, né? Dele parte a língua francesa, a língua portuguesa, a língua espanhola, e essas outras línguas estão, então, portanto, cheias de latim, né? Nós temos latim por tudo hoje e nós não temos essa capacidade de nem contemplar isso e nem de perceber isso, exatamente porque nós não conhecemos latim. Certo? Então essa é a primeira coisa, entender nesse contexto geral. Então, tecnicamente, o latim foi uma língua muito especial, né? É uma língua muito especial. E como que nós podemos entender esse fator, né? Essa capacidade de ser uma ferramenta especial que o latim tem? Por exemplo, nós temos diversas ao longo do tempo, nós temos muitas notações musicais que surgiram, né? Então nós temos notações que expressavam
mais ou menos a nota que se deveria alcançar, ou a proporção de uma nota. Nós temos notações depois mais próximas do nosso tempo que já davam tempo em que uma nota se mantinha na música, né? Davam o tempo, davam a nota, já mostravam, no caso, já se referiam a uma frequência, né? Uma frequência sonora. Então nisso o latim também pode ser equiparado. Então é uma língua que já nos mostra muito da realidade que nós estamos expressando com ela. É como uma ótima notação musical que nos leva a um texto, né, a uma leitura de uma música de uma forma perfectiva. E é isso que nós vemos na literatura latina, uma representação perfectiva das coisas que nos é capaz de levar a uma realidade difícil de ser alcançada. Né? As nossas línguas hoje só têm esse poder porque recebem, no caso, esse poder hereditário vindo do próprio latim. Então, nós temos ali uma capacidade, nessa língua, uma capacidade técnica que se equipara a essas notações, ou se equipara também a uma ótima simbolização, como nós vemos na matemática, um plano cartesiano. Como que nós podemos expressar curvas, comportamentos, nós podemos expressar isso hoje com um plano cartesiano. Na geometria, por exemplo, na parte prática da geometria, nós temos o desenvolvimento das guerras, por exemplo, as guerras napoleônicas são coincidentes com o desenvolvimento da geometria descritiva. A geometria descritiva foi capaz de nos mostrar uma peça ou um objeto que pode ser um canhão, pode ser uma outra peça de guerra, né, bélica, desde a sua visão de topo, desde a sua visão frontal, a sua visão lateral, todas ao mesmo tempo, e mostrar os cortes que são possíveis naquelas peças, mostrar muitas coisas por meio de uma representação mais fácil, por meio de linhas e retas que são símbolos de realidades que estão nessas peças. Da mesma forma, o latim tem também os seus mecanismos e tem os seus símbolos que nos fazem ver uma realidade, aquela que pretendamos mostrar em dada situação. Então nós podemos citar vários exemplos de tanto de tecnologias quanto de ferramentas e de sistemas fundamentais que surgiram no mundo e que nos levam a dominar as coisas, dominar, por exemplo, a criação dessas armas ou a criação de qualquer outra coisa que queiramos, ou por exemplo, para ver o céu, né? Hoje nós temos a aproximação do céu, nós temos essa tecnologia das lentes que nos levam a ver com proximidade e precisão, né? A ajustar o foco, a aproximar a nossa visão de estrelas, de constelações. Pois então, o latim se equipara a isso, é uma língua capaz de nos levar de nos aproximar às realidades, de tornar as realidades claras, as coisas do universo claras, né? Então, uma cosmovisão também pode ter, né, a cosmovisão ou uma visão de mundo que uma pessoa, que uma sociedade tenha, também pode tornar o mundo e a realidade mais clara. E essa cosmovisão também depende da linguagem, né? Então é por isso que nós vamos dizer, da mesma forma que o latim tem uma cosmovisão, pode ser uma cosmovisão romana, podemos dizer assim, mas o latim tem essa capacidade de aproximação, certo? Então, equiparado o latim a essas máquinas, a essa tecnologia, a isso que isso que nos diz sobre a sua capacidade, nós podemos também falar da beleza do latim. A beleza do latim é fundamental. A beleza do latim, vou citar um exemplo muito que é corriqueiro, mas nos mostra uma característica especial da língua latina. Certa vez eu estava num laboratório de computadores e tinham muitas pessoas, isso foi em Dortmund, na Alemanha. Estava lá com indianos, com paquistaneses, com pessoas da Ásia, da Europa,
porque eram estudantes de engenharia. E uma vez eu conversava com um amigo meu, um amigo brasileiro, nós conversávamos em português, que é uma língua que tem, né, nós podemos equiparar a pronúncia do português com a pronúncia da língua latina. Para nós não é difícil corrigir, ter uma pronúncia clara do latim, justamente porque nós somos brasileiros e porque o nosso português é muito claro. E eu percebi a clareza do português quando era impossível entender qualquer frase ou diferenciar qualquer fonema das outras línguas que estavam à volta, e um colega indiano de repente pronunciou, sem saber nenhuma palavra, o significado de nenhuma, pronunciou uma frase inteira que nós conversávamos na nossa conversa entre os dois brasileiros. E ele pronunciou aquela frase inteira e naquele momento eu tive, né, como diria a Clarice Lispector, brincadeira, tá? Mas é uma epifania, né? Eu pensei, nossa, como a nossa língua é poderosa, né? Como é possível esse cara aqui que não tem fonemas parecidos, que só falou no máximo inglês na vida dele, conseguir reproduzir perfeitamente isso que nós dissemos, né? E às vezes até entender por que ele estudou mais de uma língua. Ele estudou inglês, estudou um pouco de alemão, e algumas palavras ele era capaz até de entender o que estava sendo dito. E temos dois elementos importantes aqui: a pronúncia, essa pronúncia que ganha essa característica do latim também, que está na língua portuguesa, e as palavras. As palavras que ele conhecia eram palavras também, e as palavras que talvez ele entendesse já de ouvido por costume, eram palavras latinas comuns nessas nossas línguas modernas. E são palavras claríssimas, fáceis de pronunciar e de entender, o que dá uma clareza e um teor civilizatório da língua, né? Algo feito para o homem, parece algo projetado para o homem, não parece um som complicado para ninguém, né? Tanto é que esse nosso colega e outros também são capazes de entender as nossas sílabas, de pronunciar as nossas sílabas, reproduzi-las, às vezes sem grande dificuldade, salvo algumas exceções, né? Por exemplo, como o nosso tio, ão, que é muito difícil para todos que não são brasileiros. Isso é uma coisa unânime, né? Mas esse é um exemplo para explicar esse início, isso que permite a beleza do latim ser tão grande, essa clareza que as sílabas latinas, que o latim tem no seu sistema fonético, digamos assim. Então, a poesia latina sofre grande influência disso, e o sistema, a organização, né, os mecanismos latinos nos ajudam a dar uma ordem e uma clareza para as nossas poesias latinas, que é muito incomum, é muito especial, além das outras línguas, né? Ouvir um poema latino, por exemplo, de Virgílio, é uma experiência que, mesmo não compreendendo tudo ou sabendo alguma coisa, já nos é muito bonito. A cadência, nós podemos ver ali a cadência, a organização das palavras, né? Esse fluxo que pode ser ouvido e que se adequa facilmente a qualquer música, a qualquer ritmo e melodia. Certo? Então o latim é capaz disso. Quem não conhece, por exemplo, os cantos gregorianos não sabe quão adequados eles são, os cantos gregorianos em latim, como é possível adequá-los a essa notação, né? Às melodias dos cantos, como eles não ficam bonitos por serem bem pronunciados, e como o latim depois foi levado para a música erudita dessa forma, né? Por ser uma língua capaz de nos dar essa beleza já no ouvir, quanto mais na beleza da imaginação. E daí nós falamos agora não só do ouvido, né? Não só da beleza que o latim tem para os nossos ouvidos, mas para nossa capacidade de imaginação. Então, nós podemos dizer que o que o latim pode fazer com a nossa imaginação é semelhante àquelas colunas ou aquelas gravuras, como eu falava no início,
aquelas gravuras que uma atrás da outra nos contam uma história e nos mostram cenas perfeitas, né? Então nós, por exemplo, teríamos o exemplo da coluna de Trajano, para quem não conhece, isso seria 145 depois de Cristo, e nós temos lá uma coluna que conta uma história, né? Ela cresce de uma forma helicoidal na coluna, né? Aquela história, e ali vão sendo mostradas cenas e tem uma clareza enorme, né? Conta ali a história de batalhas. Então, o latim nos oferece essa clareza também, essa capacidade, as preposições latinas, né? A morfologia latina nos oferece essa organização que nos faz ver cenas bem detalhadas, nos faz ver personagens bem detalhados, suas vestes, aquilo que eles fazem, suas ações, né, seus movimentos, né, essa capacidade de ver atos completos, de ver até elementos importantes completos que são apenas virtuais ou que são apenas subjetivos, por exemplo. Então, justamente porque ele se refere a coisas maiores e ele tem uma construção. Então, a gente tem que explicar. Afinal de contas, bom, a gente já viu que o latim tem essa beleza, ele é equiparado, pode se equiparar a uma bela arquitetura, a algo que tem uma ótima funcionalidade e que tem beleza, né, e que é bom de ouvir. Mas como que isso foi possível? Como que o latim pode ter se tornado essa ferramenta humana, essa parte do ser humano integrante, né? Parte integrante do ser humano até hoje, principalmente por meio das nossas línguas modernas que vêm do latim e que praticamente trazem essa história latina para nós hoje, mesmo que nós não tenhamos consciência disso. Como isso é possível? Bem, isso é possível justamente pela história do latim. O latim é uma língua que se forma desde o Lácio, né? Nós sabemos que vem de Latium, e ela é rudimentar no seu início. É uma língua rudimentar, ela não explica as coisas de uma maneira perfeita já de início, assim como uma criança não é capaz de fazer coisas de adulto com 5 anos, com 8 anos. A língua também, quando toma o seu início, né, quando vem junto com a sua civilização inicial, também não é capaz de fazer, de dar grandes explicações, de ter toda essa capacidade ferramental, né, toda essa capacidade técnica, de simbolizar as coisas, de falar de uma cosmovisão complexa, como uma língua já madura, depois do seu amadurecimento, né? Então, o latim sofre nesse início, logo no início, né? Logo nessa, não diríamos no início, mas no início da sua literatura, sofre essa influência, uma influência muito importante vinda dos gregos. Os gregos trazem traduções, trazem algo da sua produção intelectual, da sua produção literária para a língua latina, e a partir daí começa um desenvolvimento incrível dessa língua que culmina em grandes quantidades de escritos, né, que poucos na verdade nos chegaram a nós, mas nós sabemos que que existiu uma produção intensa, existiu também uma época de menos produção ou de produção esparsa ou de outras produções que estavam relacionadas a outros objetivos, né, que não eram tão nobres quanto em certos momentos do Império Romano, mas essa língua teve essa história de amadurecimento, ganhou palavras novas, ganhou modos de simbolizar coisas que ainda não tinham sido simbolizadas, e ele toma esse corpo, essa forma importante que é capaz de nos trazer a realidade do universo, né? Que é capaz de nos mostrar até realidades divinas por meio da sua capacidade. E a história latina é que nos mostra esse processo, né? A história da língua latina e da literatura latina pode nos ajudar muito nisso. Nós sabemos quão importante é, então, conhecer, se nós queremos ter essa compreensão cada vez mais completa, né?
e melhor de como foi esse processo, como isso aconteceu, é muito importante conhecer a história da literatura latina, conhecer o desenvolvimento latino junto aos gregos e os contextos culturais que interferiram no latim, como por exemplo o advento de Jesus Cristo, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando a igreja toma o latim para si, toma o latim como a sua, adota ele como a sua língua, o seu modo de expressão, né, a expressão romana. Então, essa atitude não foi uma coisa aleatória, de repente o latim foi aleatoriamente escolhido, não. Todos já reconheciam a grandeza do latim e no estudo do latim poderiam ter essa língua até como espelho da própria realidade em que viviam, né? Então, por fim, eu digo que estudar latim e conhecer a língua latina é um espelho da realidade, é uma ferramenta que nos ajuda a enxergar a nós mesmos e a conhecermos a nós mesmos, que nos ajuda a adentrarmos em todas as verdades, tudo que há, todas as belezas que nós podemos alcançar com a nossa imaginação e que ele nunca deixará de ter essa importância. Só uma língua como essa é capaz de nos levar a essas experiências e a um conhecimento verdadeiro como conta a sua própria história, certo? Então, muito obrigado por hoje. Ficamos com essa explicação do porquê é fundamental estudar a língua latina.